negociar sem qualquer preparação. Ou seja, quando você fica ali aguardando a boa vontade dos credores em negociar sua dívida, você tem alguns prejuízos. Por exemplo, registro no prejuízo, inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, entre outros, tá? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. Você vai ficar registrado internamente no Banco Central como um cliente mal pagador. Você vai ter seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. Você vai ter a perda do acesso ao crédito bancário em razão de seu rating bancário estar ofendido, e entre outros, tá? Ou seja, quando você negocia sem qualquer preparação, sem preparar o terreno, defender uma proposta coerente, mantendo um registro, um contato histórico, tendo um profissional que assegure que isso de fato seja seguro, você tem todos esses pontos negativos aqui, tá bom? Então, de fato aqui você vai cair em um cenário que não será bom para suas finanças e dificilmente você se recupera, tá? Então, às vezes as pessoas ficam presas, né? Será que eu contrato alguém para me ajudar com isso? É melhor eu economizar esse dinheiro. Às vezes a economia burra, ela sai caro, tá? Então, não seja este tipo de pessoa. Invista em você, invista na sua saúde financeira, invista em conhecimento. Seja uma pessoa proativa e inteligente ao tratar das dívidas bancárias, tá? Porque não é você aguardar ali propostas que são oferecidas por meio de aplicativo, Serasa limpa nome e por aí vai, e você achar que depois você vai ter acesso a algum tipo de crédito para realizar algum sonho em momento ou outro que você possa aproveitar a economia de mercado onde as taxas de juros estiverem baixas, o mercado está saudável, você tem capital para poder fazer alguma movimentação. Contudo, por você ter errado no passado, não ter contado com uma ajuda que vai te preparar para isso, você acaba minando seus próprios sonhos, tá? Então, toma muito cuidado com isso. Outro erro muito comum é aceitar a primeira oferta, não é? Ou seja, isso tem a ver com o que nós falamos anteriormente. Geralmente, os bancos, eles trabalham com um cenário de altos juros bancários para compensação, eventuais riscos e prejuízos. Ou seja, geralmente os bancos eles trabalham com um cenário de altos juros bancários para que compense, né, eventuais riscos e prejuízos. Precisa ser analisado. Mas quando você está posto ali diante de uma primeira oferta do banco, você precisa fazer análise dessa oferta para saber se essa oferta faz sentido, se ela não faz sentido, tá? Então, de fato, analisar, tá? Aceitar a primeira oferta faz sentido? Depende. Depende se é uma oferta que ela está liquidando a sua dívida, que ela não está inserindo o seu nome nos registros internos como uma pessoa mal pagadora, se você vai ter algum prejuízo depois ou no meio dessa contratação, se as parcelas oferecidas são variáveis ou não, tá? Então, tudo isso a gente precisa observar. Por quê? É sempre bom a gente ressaltar que o banco ele está ali para fazer uma negociação de dívida. Só que essa negociação, ela é justa para você? Como você descobre se essa negociação ela é justa ou ela é injusta? Depende. Qual foi o crédito que você tomou? Foi um crédito de consignações? Foi um crédito de empréstimo pessoal? Foi um cartão de crédito? Foi um limite de conta? Então depende do que a gente está diante e como você tem um histórico com essa instituição financeira. Ou seja, se você é uma pessoa que de fato tem ali um relacionamento com o banco, você tem e mantém um histórico ativo de bons pagamentos. Então, tudo isso é analisado no quê? Na nossa consulta. Então, ou seja, quando você ignora, deixa eu colocar uma caixinha aqui, todo esse cenário histórico, você pode ficar prejudicado, tá? Então,
Quando a gente fala aqui da consultoria profissional por parte do escritório de advocacia, nós vamos avaliar histórico de pagamentos, vamos analisar aqui o seu rating bancário, vamos analisar aqui o tipo da dívida, juros cobrado, análise de contratos celebrados anteriormente, tudo que compõe seus ativos financeiros. Então é um estudo que a gente faz de forma macro, né? Então a gente precisa olhar para o seu cenário global, além de tudo isso, analisar o seu mínimo existencial, ou seja, o que de fato você tem de gastos com moradia, educação, saúde, lazer, segurança. Então tudo isso aqui precisa ser observado. Para quê? Para que nós de fato consigamos fazer, como manda a lei do superendividamento, uma proposta de plano de pagamento voluntária que faça sentido para a sua realidade, bem como para a realidade do credor. Então a gente tenta e faz com que essa aproximação ela exista. Então nós atuamos aqui de fato como facilitadores e também de forma preventiva para que você não caia em armadilhas realizadas pelas instituições financeiras. Então, esse é um erro muito comum e já expliquei aqui como vocês vão evitar, tá bom? Por último, não considerar o impacto no longo prazo, ou seja, quando nós falamos de dívidas longas, temos que considerar o impacto no longo prazo, ou seja, o que de fato essa dívida vai fazer no meu planejamento financeiro para os próximos 5 anos, ou seja, 60 meses. Aqui é um plano de 60 meses, é o que confere o nosso Código de Defesa do Consumidor. Nada impede que a instituição alongue um pouquinho, 72, 120 há instituições, 96, mas de fato observando como eu vou estar nos próximos 5 anos. Eu sou um servidor público, eu sou um CLT, eu estou trocando de categoria, estou subindo, tive um declínio na carreira. Como está a sua reserva de emergência? Vídeo esse que nós já falamos aqui em outra ocasião. Tem que considerar o impacto a longo prazo, tá? Não é só você pensar nas parcelas mensais, mas sim projetar isso para o futuro, para que você não volte a ter novos problemas com aquelas instituições ou arrume novos problemas, né, com outras instituições em decorrência de precisar utilizar novamente de crédito no mercado, tá? Então, considerar o impacto a longo prazo é algo que faz total sentido. E aqui eu chamo a atenção para vocês o seguinte, é muito simples, tá? Faça uma avaliação do seu caso. Entenda se temos alguma solução que para você faz sentido. Se é a gestão do seu passivo, se é já entrarmos com a ação de superendividamento, se é alguma defesa. Então, faça uma avaliação para entender se estamos diante de um cenário que a gente aqui no Rodrigues Ferreira Advogados consegue atuar para você. Por quê? Se tiver o que nós possamos fazer por você, nós vamos fazer, tá? Essa é a nossa missão aqui no nosso escritório. Ou seja, nós queremos livrar e tirar o maior número de consumidores do endividamento bancário. Tirar e reduzir aquele percentual que nós falamos hoje no início da nossa live, de 80% da população enfrentando o endividamento. Você, como todos os outros consumidores, sabem como não é interessante você enfrentar um cenário de dívida deste e não conseguir dormir, não ter uma boa relação familiar, não ter como, não é? Ou por vezes estar num cenário de depressão, vivendo algo que, por você carregar um peso muito grande sozinho, você por vezes fica estagnado na sua carreira, você não consegue dar um próximo passo, porque você vai carregando isso até quando? Então faz o seguinte, faça uma avaliação do seu caso, entenda o que está se passando na sua vida, tenha esse momento de reflexão, pense durante o final de semana o que você pode fazer para mudar o seu caminho, tá? Porque, como está aqui em nossa hashtag, eu deixo aqui sempre, é abrindo caminhos, tá? Então, o nosso escritório visa ser um facilitador na sua jornada do endividamento bancário, para que, de fato, você consiga estar na outra ponta,
na ponta dos agentes superavitários. É assim que a gente fala de uma forma um pouco mais rebusca, mas é estar ao lado dos investidores, pessoas que têm capacidade financeira de pagar as suas contas, de prosperar, de conseguir sair e aproveitar a vida e realizar os seus próprios sonhos.